Olha o que o texto diz em Êxodo capítulo 3, enquanto você está em pé, vamos ler juntos, a partir do versículo 16. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com a mão forte, nos tirou do Egito. Quando o faraó deixou o povo ir, olha o que diz o texto: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus levou pelo caminho longo, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear o caminho do deserto, perto do mar vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. E como um exército, se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Pode dar glória a Deus, tá? Me ajuda a pregar hoje. A voz está fraca, eu preciso do seu glória a Deus aqui para dar um superpoder aqui. Na última semana, se você não veio, eu falei um pouco sobre o chamado que Deus deu para Moisés e os desafios do chamado. E a última aplicação que eu dei no culto da semana passada foi quando Moisés falou assim: ok, eu vou até o Egito, Deus, mas eu vou em nome de quem? Quando eu chegar no Egito, quem eu devo mencionar para Faraó e para o povo que me enviou para cá? Porque você entende que no Egito existem muitos deuses, eles têm um Deus para qualquer coisa, tem centenas de deuses, são politeístas. Então, se ele chegasse falando, apresentando, eu vim em nome de Deus, o primeiro questionamento seria: qual deles? Aqui a gente tem muitos. Então, Deus deu um nome pelo qual ele seria apresentado perante o povo dele que morava no Egito e perante Faraó. Qual o nome Deus deu? Eu sou. Nós aprendemos no último culto que eu sou é uma primeira parte de um outro nome maior. Deus então só deu para ele um prefixo. Deus só deu um prefixo porque Deus seria muitas coisas na vida dele e na vida do seu povo. Então Deus não escolheu ser apenas uma coisa para não limitar e restringir o tamanho da sua atuação com o seu povo e a sua atuação com Moisés. Deus deu apenas a primeira parte e a segunda Deus colocou em branco e falou: Moisés, escreva o que você quiser que eu serei no tempo que você precisar. O nome de Deus próprio na Bíblia é Jeová. Jeová também pode ser entendido como um prefixo, é a primeira parte de um nome maior. Então Deus fala para Moisés, fala para o seu povo e fala para nós aqui na igreja: para vocês basta Jeová, o restante vocês completam quando vocês precisarem, porque o dia que vocês precisarem de paz eu serei Jeová Shalom. O dia que vocês precisarem, que vocês estão sozinhos e precisarem de companhia, eu serei Jeová Shammah. O dia que vocês precisarem de cura, eu serei Jeová Jireh. O dia que vocês precisarem que eu esteja numa grande guerra, eu serei Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Então Deus dá uma primeira parte e ele fala: você completa o resto, que eu serei o que você precisa que eu seja, no tempo que eu for. E quando você precisar, pode me chamar, porque eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou a necessidade do teu povo, eu sou a necessidade do Brasil. O que você precisa, qual Jeová você precisa? Eu terminei assim. O último culto foi um culto de salvação, um culto maravilhoso. Após isso, Moisés foi até o Egito anunciar a razão da sua ida e quem o enviou para lá. Então ele chega diante do povo e ele fala: eu vim aqui porque o eu sou me enviou. Só que Deus sabia que o coração de Faraó estaria endurecido, porque ele mesmo endureceu. Então Deus, quando chega no capítulo 3, versículo 20 e 21, Deus já diz para Moisés como é que vai ser essa peleja, esse debate, esse discurso. Ele sabia que Faraó ia dizer: não pode levar, eu não sei quem eu sou, eu não conheço o teu Deus, e eu não vou liberar o povo para ir embora. Só que em capítulo 3 de Êxodo, antes dele chegar diante de Faraó, olha o que Deus diz, Êxodo 3, versículo 20, portanto, eu estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor dos egípcios. E quando vocês saírem, vocês não sairão
de mãos vazias. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa última frase. Quando Deus tira a gente do cativeiro e nos leva para um novo local, a gente não vai de mão vazia, a gente não vai de bolso vazio, a gente não vai com mão abanando. Deus vai fazer alguma coisa. O que Deus faz aqui? Deus faz algo extraordinário. Deus dá uma restituição, porque o nosso Deus é um Deus de restituição. O que Deus faz? Deus faz com que o povo do Egito ache favor nos hebreus que estão saindo. E eles vão até o cofre, até o porta-joias, até os locais onde eles guardam os seus tesouros, o seu ouro, os seus pingentes, os metais preciosos que eles têm, que demoraram tanto tempo para comprar. E eles pegam tudo aquilo e entregam, e doam, e dão na mão do povo de Deus que está saindo. O povo está andando, saindo. Enquanto eles estão saindo, o povo vê pelas portas e fala: não, vem aqui rapidinho, está aqui, ó. Tira o pingente, tira a colar, tira o que tem de valioso, tira o ouro e entrega tudo na mão dos egípcios. Eu amo Deus, porque Deus, quando quer abençoar a gente, Ele dá uma amnésia temporária nos nossos inimigos. Você entende que esse é o povo que está oprimindo há 4 séculos o povo de Deus? Então Deus usa alguém que não gosta de você, dá amnésia temporária nessa pessoa, para durante esse curto tempo, esse curto prazo, Ele te abençoe. Deus não precisa mudar a opinião de pessoas de maneira definitiva ao seu respeito. Deus apenas faz mudar por um prazo pequeno de tempo o que eles pensam de você. E nesse prazo pequeno, as pessoas te abençoam. E na bênção do prazo pequeno, você vai andar na bênção por um prazo longo. Vai ter muita gente na tua vida que nunca falou com você, mas vai mandar um zap. Teve muita gente que nunca olhou na tua cara, mas vai te convidar para um jantar e vai querer conhecer um pouco mais de você. Porque quando Deus está prestes a abençoar alguém, Deus muda a forma das pessoas pensarem. Não precisa ser de maneira definitiva não, porque aquilo que você recebeu temporariamente, você vai andar nessa promessa e nessa bênção de maneira provisória não, de maneira definitiva. Porque eles saem, entenda, durante todo o tempo que o povo está cativo, eles não têm conta bancária. Eles não têm previdência, eles não recolhem INSS. Aí Deus fala: não precisa não, quando vocês forem liberados, eu vou pagar bem essa rescisão do trabalho que vocês falaram aí. O FGTS vai ser maravilhoso. Deus pega todo o produto interno bruto, pega o que tem de mais valioso no Egito e coloca nas mãos do povo de Deus. Eu chamo isso de transferência de riqueza. E eu tenho orado para Deus. Quem está aqui na igreja sabe, há muito tempo eu tenho falado sobre esse termo. Eu falo: Senhor, tira a riqueza do ímpio e coloca na mão do justo. Tira o poder do ímpio e coloca na mão do justo. Tira tudo que você pode fazer para manipular todo um estado, todo um país, toda uma riqueza, e coloca na mão de pessoas justas que vão fazer o que é justo diante dos teus olhos. E eu tenho orado: Senhor, tira. Aleluia. Aleluia. Você tem que entender que isso é tão poderoso, porque se a gente orar e a gente concordar com isso, Deus vai ter que tirar de algum bilionário e colocar na sua conta bancária, para você abençoar a obra dele, porque lá na frente Deus vai fazer muitas coisas através daquilo que Ele está colocando na sua mão. Então eu acredito que uma das razões pela qual Faraó depois pegou todo o seu exército e foi atrás do povo, é porque o povo levou todas as riquezas de ouro e de valioso do Egito embora. Então, talvez a gente não perceba, mas devagarzinho eu vejo Deus tirando a riqueza do ímpio e colocando na mão do justo, o poder do ímpio colocando na mão do justo, a influência do ímpio colocando a influência na mão do justo. Eu sou de um tempo que a gente não poderia nem entrar numa rádio, nem entrar numa televisão. Eu lembro que lá em Manaus, no Amazonas, há 28 anos atrás quase, o meu pai deu uma de doida para querer comprar uma rede de televisão para pregar o evangelho. Você não entende quanta humilhação nós passamos como pessoa, como família e como igreja, quando nós botamos no coração que aquilo que tinha sido construído como uma rádio FM, rádio AM e 52 retransmissoras de televisão poderia sair da mão de uma grande empresa, de uma família muito rica e bilionária, para a mão da igreja. Mas Deus faz, porque Deus transfere as influências e as esferas na mão dos justos. Eu estava até brincando esse dia com amigos que estavam lá em casa. Quando a Rede Boas Novas foi adquirida, escute isso, ela era retransmissora da Manchete lá em Manaus, no Amazonas. Era uma televisão e 52 retransmissoras. Não era só um canal, era 52, era todo o estado. E quando a igreja adquiriu,
naquele tempo, a Manchete estava passando a novela Pantanal. Só que a Pantanal daquela época era muito mais pesado do que a Pantanal de hoje. Tinha muito menos folha, muito menos roupa. Naquela época o negócio era feio. E eu lembro a primeira semana, porque tinha pregação da igreja, acabava o culto, começava a Pantanal. E meu pai, meu Deus, não dá certo esse negócio, vão bater. E falavam mal. Sabe o que ele fez? Pode cortar a novela. Imagina se faz isso hoje, meu Deus, quanto de crente ia ficar com raiva? Ele cortou a novela Pantanal em todo o estado do Amazonas. Foi multa da Manchete para a gente, foi multa do governo para a gente, um monte de coisa. Mas ele falou assim, não vai, colocamos no ar 24 horas de programação, cortamos o Pantanal no meio. Por quê? Porque Deus estava transferindo a riqueza do ímpio para a mão do justo. É isso que eu estou pregando e eu acredito, porque se Deus fez com o povo no Egito, por que Ele não pode fazer com o povo no Brasil? Aleluia. Então, na saída, eles já saem com alguma posse. Porque você entende que, enquanto eles trabalhavam por 400 anos, eles não construíam casas, eles não tinham bens, eles não tinham nada para passar para os seus filhos, eles não tinham nada para lhe dar um pouco de tranquilidade. Mas quando eles entram na terra prometida, já existe cidade construída. Já existe infraestrutura construída, estradas, hidrovias, existe horta, existe castelos, existem casas. Então, enquanto você não pode construir, porque você está preso no cativeiro do Egito, Deus usa o teu inimigo para construir por você aquilo que você não tem disponibilidade. Quando eles entram na terra prometida, eles não precisam construir coisas novas ou reconstruir, apenas possuir aquilo que já tinha sido construído pelos seus inimigos. Enquanto você está no cativeiro, Deus está usando alguém para construir aquilo que você deveria ter construído. Mas quando você sair desse cativeiro e entrar na terra prometida, Deus está falando, está aqui, está tudo pronto, eu restituo o tempo. O tempo que você perdeu lá, cativeiro, eu construí aqui. Eu não deixei para trás, você não vai ter que começar do zero, porque eu sou um Deus de restituição. E se tem alguém que pode restituir tempo, é Deus. O governo restitui dinheiro, salário, restituição de tempo, só Deus pode fazer. Então Deus dá uma promessa no capítulo 3. Moisés, vai lá, eu vou livrar o meu povo, eu vou abençoar e vou tirar vocês do cativeiro do Egito. A promessa acontece no capítulo 3, mas só se cumpre no capítulo 12. Não é porque Deus falou nessa temporada que vai se cumprir nessa temporada. Não é porque Deus falou nesse mês que vai ter que acontecer nesse mês. Não é porque Deus falou nesse ano que vai ter que acontecer nesse ano. Às vezes Deus pode até demorar na nossa visão, mas o tempo de Deus é perfeito. Por isso você tem que ter fé e continuar acreditando e marchando, porque alguns de nós já estão no capítulo 4, outros estão no capítulo 8, outros estão no capítulo 10. Tem gente que está no capítulo 11, já está na beira. Então você tem que dar louvor de capítulo 11, você tem que glorificar a Deus. Por quê? Porque a promessa que Ele te deu lá atrás vai se cumprir e não vai tardar. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Isso é maravilhoso. Então, o texto que nós lemos principal é: Deus com a sua forte mão tira o povo do Egito, mas na hora de guiar eles pelo deserto até a terra prometida, Deus não os guia pelo caminho curto. Existia um caminho mais rápido, existia um caminho curto, existia um caminho menor, mas Deus fez questão de ir pelo caminho mais longo. Êxodo capítulo 13, versículo 16 e 17, é o que o texto diz. Então Deus tira o povo do Egito, debaixo de uma promessa e de uma palavra, e o povo chega agora numa barreira chamada Mar Vermelho. Quando eles olham para o lado, existe um deserto, para o outro existem montanhas atrás. Todo o exército feroz de Faraó querendo matar, passar por cima e aniquilar cada um deles. Você entende que Deus te guia, Deus te deu a palavra, e mesmo assim você se encontra encurralado? Você se encontra no canto? Você se encontra nos problemas? Porque existia outro caminho. Por que Deus vai me tirar de um cativeiro e me colocar no local da minha morte? Porque o melhor caminho de Deus para a sua vida não é o menor caminho de Deus para a sua vida.
A gente acha que quando Deus entra na nossa vida, Ele vai levar a gente por corta-caminhos, por atalhos, e vai acelerar algumas coisas, mas para o propósito de Deus ser maduro na sua vida e permanecer na sua mão, às vezes Ele te leva pelo caminho mais longo. Então, se você está no caminho mais longo, não está andando no caminho mais curto, curta o caminho que Deus te colocou, porque se Ele te colocou no caminho mais longo, é porque existe um propósito por trás do caminho mais longo. Não pergunte para Deus, por que tu me leva no caminho mais longo? Pergunte para Deus, para que tu me leva no caminho mais longo? Porque caminhos longos existem lições, existem ensinamentos. Pastor, mas eu estou passando por uma prova terrível. Você entende? Jargão de pregador. O deserto é a escola de Deus. Se você está no deserto, no caminho longo, é porque Deus está te ensinando alguma coisa. Só que a didática de Deus é diferente de uma escola normal. Na escola, primeiro você aprende as lições para passar na prova. Mas com Deus, primeiro você passa pela prova, para depois aprender as lições. Você está passando por alguma prova? Tente entender, para que Deus está me fazendo passar por essa prova? Deus está criando musculatura, fé. Você está se tornando mais crente para aguentar tudo aquilo que a glória que Ele vai te dar, vai precisar depois. Lembra que eu preguei? Essa leve e momentânea tribulação vai causar em mim um peso eterno de glória. Está passando um deserto, mas isso é momentâneo. E é leve. É porque você não entende o tamanho do peso da glória que a terra prometida vai colocar sobre os seus ombros. Então nesse tempo aproveita, porque Deus está te dando força para aguentar a glória que Ele vai derramar sobre a sua vida. Por obediência a Deus, a gente acaba encarando problemas. Por obediência a Deus, a gente levanta inimigos que nós nunca levantaríamos, se não fosse pelo chamado e pelo projeto que Deus tem na nossa vida. Quando isso acontece, o que eles fazem? Reclamam. Quantos aqui já reclamaram para Deus? O povo reclamou. Foi até Moisés e falou, Moisés, é para isso que tu nos tirou do Egito? Para morrer aqui sem dignidade no meio do nada? Porque lá a gente pelo menos tinha uma cova para morrer. Lá pelo menos seríamos enterrados. Lá pelo menos alguém da família ia chorar por nós. Aqui vai morrer todo mundo, ninguém vai ver a gente, ninguém vai enterrar a gente. Nós vamos morrer que nem ratos. Que negócio é esse? Por que tu nos trouxe para morrer aqui no meio do nada? Às vezes, o problema que nós vivemos no presente apaga da gente o quão pior o passado era. Porque eles estavam reclamando de estar encurralados ali, mas passaram 400 anos cativo no Egito. Tem gente que está falando, pastor, eu vou embora porque Deus não está me abençoando. Eu não quero mais saber de igreja porque eu não vejo mudança na tua vida. Meu irmão, tu estava no Egito, Deus te tirou do Egito e te deu liberdade de estar na igreja. Você já está muito melhor do que você estava antes. Eu sei que o problema de agora, às vezes me traz uma miopia, me traz uma amnésia temporária também, porque eu não consigo lembrar aquilo que Deus fez na tua vida, na minha vida, mas tente lembrar agora, o que Deus já fez pela tua casa, meu irmão? O que Deus já fez pela tua família? Você está ou não está melhor? Você não está ou não está? Ah, pastor, mas lá atrás eu tinha dinheiro, eu tinha carros importados, agora eu não tenho nem dinheiro e nem o carro importado. Mas lá atrás você estava preso ao álcool, preso às drogas, preso a outras mulheres, agora você está liberto. Pode até ser sem dinheiro, mas você é livre para ganhar dinheiro, para edificar dinheiro. E Deus vai transferir riqueza no momento que Ele tem. Mas você entende, não é o que você pode segurar com a mão, mas é a liberdade que Deus te deu para você conquistar tudo sem ter dor. Aleluias! Então a liberdade está com eles estão andando, estão indo para um novo tempo falando, eu queria ter vivido ainda no tempo de escravidão. Eu queria estar onde a nossa família, os nossos antepassados ficaram por 4 séculos. Daí Moisés vai até Deus e fala, Deus, o povo está reclamando. Ele, se preocupa não. Olha a palavra que Deus dá para Moisés e Moisés passa para o povo. Ei, parai e vede o livramento que Deus dará. Deus pelejará por vós. Sabe por que Deus vai pelejar por vocês? Porque essa briga se levantou não pela atitude de vocês, mas pela obediência que vocês tiveram a Deus. Então se você se encontra diante de um inimigo que foi causado pela sua obediência a Deus, não é você que vai ter que lutar, é o teu Deus que vai lutar, porque essa briga é do teu Deus e não tua. Tem brigas que nós nos metemos, tem brigas que nós criamos, mas tem briga
que é a obediência ao chamado que Deus nos deu, que levanta. Se a briga é essa, sai da frente, deixa o mais forte subir no ringue e lutar por você as lutas que você não consegue lutar. Se você está seguindo e entende que é um desígnio, um chamado de Deus, mas pessoas se levantam contra você, Deus manda dizer para você essa noite: sai da frente, porque o teu Deus vai lutar no teu lugar. Essa briga é dele. Aí, Deus mostra para Moisés como ele vai vencer essa briga. Moisés, olha para a tua mão, o que tu tens? Deus às vezes nos faz usar equipamentos antigos para lutar lutas novas. Isso aqui é maravilhoso. A gente acha que todas as novas lutas a gente precisa remodelar, repensar, reinovar. Não, na sua mão já tem o que é necessário para você vencer todas as lutas que aparecerão na sua vida. Deus já colocou um cajado, uma unção, uma autoridade na sua vida. É esse cajado, é essa unção, é essa autoridade que Ele vai usar para destronar, para abrir portas, para derrubar todos os inimigos que aparecem na sua frente. Você lembra que Pedro, ele faz uma pesca e ele não tem sucesso? Quando Jesus entra na parada, ele fala: entra no barco, qual? O mesmo barco. Com quem? Com o mesmo pescador. Vai para o mesmo local, joga o mesmo equipamento, a mesma rede, só que agora ele pega peixes e teve o maior resultado da sua vida. Se Deus mandou você fazer, faça. Vá debaixo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa e capaz para dar o resultado que você ainda não teve. Mas pastor, eu já fui naquela empresa 10 vezes com currículo e não deu certo. Deus está mandando ir a 11ª vez, porque debaixo da palavra dele vai dar certo, vai ter um emprego. Pastor, eu já fui e fiz aplicação para casa, para compra e não deu certo. Se Deus colocou essa noite no seu coração essa palavra, vai e aplica de novo, porque dessa vez vai dar certo. Deus não precisa mudar outra pessoa, Deus não precisa usar outra ferramenta. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, a ferramenta que Ele quer para fazer a sua vontade se cumprir na terra. Deus está falando com algumas pessoas nessa palavra aqui. Deus colocou no meu coração falando: André, eu vou usar equipamentos antigos, eu vou usar armas antigas para dar novas vitórias para o meu povo. Ele usa e o mar se abre. Nós conhecemos muito bem essa história, até porque quem nasce na igreja tem referências da escola bíblica dominical sobre isso aqui. A escola bíblica dominical é a primeira referência que nós temos sobre qualquer assunto ou história bíblica muito conhecida, Davi e Golias, o Mar Vermelho se abrindo. A gente até lembra do flanelógrafo, lembra que bota naquele negócio verde assim? Teve gente de 20 para baixo que nem sabe o que eu falei aqui, né? Flanelógrafo, né? Não, pastor, transparência é muita tecnologia, é antes da transparência, né? Colocavam aqui, a gente tem aquelas ideias que ele pega aqui, ele estende e o mar se abre. Tem até uma história, eu contei também na tarde, que a criança saiu da escola bíblica dominical, e aí o pai falou: meu filho, o que você aprendeu hoje? Ele falou: eu aprendi sobre o Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho, o povo chega diante do Mar Vermelho e vem um exército do Egito querendo matar o povo de Deus, e eles atravessam para o outro lado e chegam e tem vitória. Ele então conta para o papai como é que acontece todas essas coisas, querendo testar o menino. Ele: pai, é assim, quando o povo chegou, uma multidão de pessoas, Moisés foi na frente. Quando ele chegou diante da margem do Mar Vermelho, ele tirou um walkie-talkie e ele mandou nos grupos de WhatsApp para o exército de Israel, para eles virem com submarinos e drones atacando no ar, e eles entravam dentro dos submarinos e eles passavam para o outro lado. Quando o menino acabou de falar, o pai estava horrorizado, falando: eu vou falar com a Lília hoje. Falou: como é que é, menino? Eu vou ligar para o pastor agora. Que história é essa de submarino, de drone, de walkie-talkie? Falou: não, pai, na verdade não foi assim que a professora me falou, não. Mas se eu te dissesse como ela me contou, o senhor não ia acreditar. A gente tem referências que às vezes nos viciam no momento de ler e entender a palavra de Deus. Deixa eu trazer para você clareza e perspectiva sobre o que realmente aconteceu. Coloca para mim na tela Êxodo capítulo 14, versículo 19, para você entender e ter essa perspectiva sobre como aconteceu. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Então a coluna que seguia e que guiava eles no caminho, quando eles chegaram na beira do mar, na margem do Mar Vermelho, o anjo e a nuvem, ao invés de estar na frente agora, foi para a retaguarda deles. Próximo versículo. Então
Aqui também não. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. O que acontece aqui é, a coluna vai guiando, quando chega o anjo e a coluna vai para trás. Então o exército do Egito está aqui, grudado, colado no povo de Israel, só que entre eles existe o anjo de Deus e a nuvem que os guiava, e o povo de Israel estava bem aqui durante toda uma noite, porque Deus faz isso, Ele coloca anjos ao teu respeito, Ele coloca uma blindagem em você, a nuvem da glória dEle te acompanha. Você entende que a glória que se manifesta nesse templo, a glória que nós sentimos aqui no culto, ela não fica aqui no culto não. Quando você vai para casa, ela passa para a tua retaguarda, e ela cuida da tua casa, dos teus filhos, dos teus bens. É como aconteceu com Jó, lá em Jó capítulo 1, Satanás veio perambulando, e Deus e Satanás têm um diálogo muito curioso. Deus fala assim: você já viu meu servo Jó? Ele é íntegro, ele não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, ele é um cara que faz todas as coisas certas. Olha o que Satanás diz: também tu colocastes uma cerca, uma proteção ao redor dele, da casa dele e de tudo que é dele. Você entende? Como é que Satanás sabia que tinha uma cerca na vida de Jó? É porque Satanás já tentou atacar Jó e não conseguiu, porque Deus protege os seus. E às vezes a gente fica reclamando para Deus quando alguma coisa passa na nossa vida e atinge a nossa saúde. Mal você sabe que 99,9% dos ataques que Satanás intenta contra a tua vida, Deus manda uma nuvem, Deus manda um anjo, Deus coloca blindagem, existe um bloqueio e elas não te alcançam. A glória que se manifesta nesse culto, quando acaba o culto, te acompanha, vai para a tua casa, em nome de Jesus. Satanás não vai capotar o teu carro, não vai matar os teus filhos, não vai entrar na tua casa, porque Deus te protege. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Meu Pai. Aí tem um outro detalhe, porque a nuvem veio no meio, separando os dois. A gente não vê isso na escola bíblica dominical, né? No filme, na novela, a gente não viu isso. Mas Deus faz exatamente isso a noite inteira. Por que a noite inteira? Escuridão para um lado e iluminava o outro lado. Porque o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 21 para mim agora. Olha como foi que Moisés abriu o mar vermelho. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Preste bastante atenção para o termo. E ele levantou e veio um vento que soprou durante toda aquela noite. Isso não foi um milagre imediato, não foi um milagre instantâneo. Não é como nós vemos nos filmes e nos desenhos, que ele estica e abre na hora. Durante toda a noite um vento bateu. Então não foi o cajado e a mão de Moisés que abriu. A mão e o cajado de Moisés e a obediência que ele teve a Deus criou um vento. O vento soprou, o vento dividiu, o vento secou a terra. Tem muita gente cansada e frustrada falando: eu ainda estou doente, Deus não fez nada. Fica tranquilo, o vento já está soprando. Ninguém da minha família aceitou Jesus ainda, pastor, mas o vento já está soprando. Não é imediato, não é instantâneo, é de pouquinho em pouquinho, é gradual. O vento sopra, o mar se abre, mas o vento tem uma segunda função. Além de separar as águas, este vento, ele seca o piso, o chão, a terra. Se você entende um pouco de mar, vai muito, quando tem um mar, não é praia, não é corrente, é água parada. Existe lama, existe lodo, existe sujeira no fundo de um mar. Então, o vento quando abre, ele também seca a sujeira, ele seca o lodo, ele deixa a terra sequinha para você atravessar. Minha pergunta é: por que eles tinham e tiveram paciência para esperar, não apenas abrir, mas secar o chão antes de atravessar? Meu irmão, se tem um poodle correndo atrás de mim, eu não estou nem aí com poça, eu não estou nem aí com arame farpado, eu saio correndo dele. Não, tu não tem não, um poodle, um cachorro poodle. Se tem um exército de matadores profissionais correndo atrás de mim, meu parceiro,
Como eu falo o pessoal no Rio de Janeiro, eu não estou nem aí com lama. Se tivesse aqui, eu saio correndo. Eu pegava um stand-up pedra, eu já atravessava, já com o mar fechado, não estava nem esperando o mar ir embora. Eu ia nadando para o outro lado, porque eu estou sendo ameaçado pela minha vida. E eles vão me matar. Por que eles ainda vão esperar? Abriu? Não. Vamos esperar secar ainda. Para que tanta paciência? Por que a Bíblia deixa claro e nítido que, além de abrir, o vento secou o chão? A gente só vai ter uma noção melhor disso quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Coríntios. Porque Paulo faz um paralelo entre o batismo em águas e a travessia do Mar Vermelho. Então ele faz uma analogia, uma metáfora, como se o povo tivesse sido batizado nas águas quando eles atravessaram pelas águas. Você entende que o significado do batismo é o seguinte: quando você desce ou passa pelas águas, o velho homem morre para que o novo homem se levante. As velhas obras, os seus velhos pecados, os seus velhos erros ficam no mar do esquecimento, e quando você ressurge das águas, você é uma nova criatura, limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, um ficha limpa daqui para frente. Então quando eu passo pelas águas, aquilo que eu cometi no passado fica, e o que eu vou levando para frente é tudo novo. Então a gente começa a ter um entendimento melhor. Por que eles não passaram pela lama? Porque se eu passo pela lama, quando eu chego do outro lado, eu estou com lama nos pés, e as minhas pegadas mostram um rastro de sujeira do meu passado. Você entende isso? Quando você passa pelo batismo com o Espírito Santo, passa debaixo do sangue de Jesus, Ele não deixa você ficar com lama nos pés, porque ninguém vai perceber o pecado, a lama e os erros que você cometeu no passado. É isso que existe quando espiritualmente com uma nova criatura. Quando eu chego do outro lado, eu não carrego a sujeira, a lama que mostra as evidências de onde eu vi, dos erros que eu cometi. Quando eu passo debaixo do sangue de Jesus, Ele me faz uma criatura nova. Não tem lama na minha vida, não tem lama na minha boca, não tem lama nos meus pés e nem rastro do meu histórico de passado. Aleluia. É isso que o sangue faz por cada um de nós. Nessa noite nós vamos celebrar esse sangue. Quem passou por isto e faz memória disso, vai lembrar que eu era ruim, mas não sou mais. Se você conhecesse a história de metade dos crentes que estão aqui, você nem vinha nessa igreja, irmão. Aí você olha, mas como, pastor? Ninguém parece ameaçador, ninguém parece brabo. É porque eles passaram pelas águas e não tem mais rastro de brabeza, mais rastro de ruindade, mais rastro de crime, mais rastro do velho criatura, do velho homem. Por quê? Porque quem passa não carrega lama para o novo estágio da vida que você tem com Deus. Eu estou pregando sobre o sangue. Se você passa pelo sangue de Jesus, Ele limpa os seus trejeitos, Ele limpa o seu pecado, Ele tira a sua iniquidade, Ele te faz um novo homem, uma nova mulher. Se eu fosse você esta noite, eu aceitaria estar debaixo deste sangue, porque esse sangue vai transformar a sua vida, vai te tirar do cativeiro do pecado do Egito e te levar para uma terra de promessas e liberdade. Aleluia. Moisés, diga ao meu povo que marche. Eu abri uma porta, eu reparti o mar, eu sequei a terra. Diga ao povo que Deus dá uma palavra para o povo de Israel: atravessa, marche. O povo atravessa e marcha. Só que quando eles estão chegando no outro lado, quando eles olham para trás, quem é que está atravessando também? O exército do Egito, os matadores profissionais de Faraó. Aí você conhece a história. Quando eles estão no meio, Deus faz fechar o mar e eles morrem afogados. Por que eles morrem afogados? Porque a palavra para atravessar é para o povo de Israel. Quando você segue uma palavra que Deus não deu para você, Deus deu para outro, você morre afogado. Para de querer seguir chamado, projeto, palavra de outras pessoas. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem um mistério para a tua vida. Deus deu um chamado específico para a tua vida. Mas para de ficar olhando para o lado, porque Deus está fazendo para o outro, falando para o outro. Deus mandou ele sair do emprego e não você. Deus mandou ele para o ministério e não você. Deus mandou ele comprar aquela casa ou aquele apartamento e não você. Se você esperar o seu tempo, Deus também tem uma palavra, uma promessa e um chamado na tua vida. Para de olhar para o lado. Quem olha para o lado na palavra e na promessa dos outros morre afogado. Isso não é só como pessoa, é como ministério. Em reuniões aqui a gente conversa muito, porque é natural, a gente no ambiente eclesiástico de igreja,
Como é que vai ser retiro? Como é que vai ser? Como é que fez aquela igreja? O que eles estão fazendo? O que eles estão cantando? Como é que está o púlpito? Como é que está o culto? Como é que estão as pessoas? E a gente começa a ver o mover de Deus em outro local, achando que a gente pode imitar. Se a gente tentar imitar, a gente morre afogado. Porque Deus tem uma palavra para a nossa igreja, específica para esse ambiente, e Ele tem uma palavra para a tua vida também. Nós não vamos morrer no mar do esquecimento. Deus já abriu o mar, e a palavra de Deus para mim, para você, para a nossa igreja é: diga ao povo que marche. Quantos querem marchar comigo? Quantos querem chegar do outro lado e viver as promessas que Deus tem para a nossa vida? Porque quando a gente chega no mar, Deus abre e fecha, aí a gente entende por que Deus nos levou pelo caminho mais longo. A vida é feita para ser vivida olhando para frente, mas ela só vai ser entendida olhando para trás. Então, quando fecha o mar e Deus mata todos aqueles que queriam te matar, a gente entende: é por isso que Ele me trouxe pelo caminho mais longo, porque Deus queria dar um fim em quem queria pôr um fim em você. E não tinha como Ele fazer de outro jeito, se não fosse pelo caminho mais longo, passando pelo mar, que para você agora é impedimento. Você entende que o que é impedimento hoje, amanhã pode ser o seu único recurso de sobrevivência? Porque quando eles chegam diante do Mar Vermelho, está tudo fechado, está tudo trancado, porque tem muita água, é intransponível. Aí Deus abre o problema. Qual é o problema? Água. Aí eles chegam do outro lado. O que tem do outro lado do deserto? O que você mais precisa para sobreviver no deserto? Água. Então aquilo que era o seu impedimento e barreira, agora é o seu único maneira de sobrevivência. Porque Deus vai ressignificando as coisas na nossa vida e ensinando para a gente: André, calma, aquilo que você pensa que vai te matar, na verdade não é o teu fim. Eu vou usar isso para dar um fim em quem quer pôr um fim em você. Se você acha que essa água vai te matar e vai te afogar, ela não vai. Eu vou abrir e você vai passar. Então ela não vai matar você, ela vai matar o teu faraó. Ela vai matar aqueles que estão atrás de você. Deus nos deixa passar por vales, por desertos, por barreiras, por lutas e guerras, não para matar a gente, mas para matar quem quer matar a gente. Está aprendendo por que você está passando por isto? Deus vai usar isso de maneira sobrenatural para matar quem está correndo atrás de você, para quem quer tirar a sua vida, a sua sobrevivência, a sua paz, a sua alegria e a sua fé. Vou pedir pastor Samuel e Thaís Carabalo subirem para fazer a Santa Ceia, mas enquanto eles sobem, essa alusão do batismo é no Mar Vermelho. Vermelho porque remete ao sangue de Jesus. Todos nós que passamos pelo sangue de Jesus temos a nossa vida ressignificada. Todos nós que passamos por esse sangue, Ele apaga os erros do passado e começa um futuro limpo e novo. Então você entende que além de matar os inimigos, o Mar Vermelho, que aqui agora faz uma alusão ao sangue de Jesus, ele é uma barreira, ele é um limitador para quem quer te atacar, porque se não tivesse todo mundo nas águas, tivesse gente ali atrás, eles teriam que atravessar o mar primeiro, antes de chegar em você. E é exatamente isso que o sangue de Jesus faz na nossa vida, porque quem não tem o sangue de Jesus está vulnerável e aberto aos ataques do inimigo. Mas se você estiver debaixo desta aliança, desse batismo e desse sangue, o diabo, antes de tocar em você, ele tem que passar pelo sangue de Jesus que está sobre a tua vida. Eu quero que você feche o seu olho enquanto o pessoal sobe aqui. Eu quero fazer um apelo. Toca bem baixinho alguma coisa para mim, Juliana. O que foi necessário para que eles atravessassem e chegassem do outro lado? Obediência a uma palavra. Marche. Não fica parado não, vai. Porque se eles ficassem parados, eles não chegariam do outro lado.